Olá pessoal, tudo bem? Luiz, estamos aqui com mais um episódio aqui do nosso Papo Cop, né? Estamos já na 4ª temporada. Para falar de inovação, eu trago aí uma pessoa que eu tenho uma admiração, que faz um grande trabalho, que é o Thiago Pandolfo, líder de inovação aí do Sicredi Pioneira. Seja bem-vindo, Thiago. Valeu, obrigado, Luiz. E eu sempre começo aqui, Thiago, ao invés de eu apresentar você, se apresente. Fale um pouco de você aí, o que você faz aí na Pioneira? Eu gosto de começar a dizer que eu sou o pai do Rafael, né? Então, meu filho, o Rafael, tem 10 anos, e ele foi um cara que, desde que ele era pequenininho, foi o cara que me ensinou a olhar para a inovação sob uma perspectiva diferente, assim. Quando eu comecei a entender como ele interpretava a relação com as coisas, eu comecei a entender que eu precisava olhar para um mercado diferente. Bom, mas trazendo um pouco da minha história, né? Eu tenho 20 anos completados esse ano em cooperativismo, trabalhei 19 anos no Centro Administrativo Sicredi, em diversas áreas. Desde 2017 eu trabalho com inovação, né? Trabalhei muito tempo com o processo de gestão da mudança, atuando dentro do sistema Sicredi como um todo, na jornada de transformação digital. E desde o ano passado, desde março do ano passado, eu assumi o desafio de atuar aqui na Sicredi Pioneira, no desejo que eu tinha há muito tempo, que era atuar dentro de uma cooperativa, dentro de uma jornada na cooperativa, estar mais próximo do dia a dia, vendo as coisas acontecerem, né? Eu tinha muito contato com as cooperativas, mas acabava ficando muito distante, porque quando você está numa entidade de terceiro grau, tu constrói as coisas, mas a execução acaba sempre sendo feita na cooperativa. E aí, em março do ano passado, né, de 2023, eu vim para a Sicredi Pioneira para liderar o Complexo Lab, que é o laboratório de inovação da cooperativa. Tem uma jornada de construção ao longo do último ano e meio. A gente fez vários movimentos de desenho e tal, e do que o complexo é, do que o complexo faz, né, do que se alimenta. E hoje, então, estou líder do Complexo Lab, Laboratório de Inovação da Sicredi Pioneira, atuando com inovação, com empreendedorismo social, com ecossistema de inovação. Enfim, é isso. Só isso, né, Thiagão? Só isso, é. Fantástico. E hoje nós vamos falar um pouquinho de inovação, Thiago. Inovação Show. É um tema assim que eu me apaixonei por ele, sou apaixonado pela inovação, tanto que nós vamos estar realizando aí agora em novembro um evento nosso, Summit de inovação. E eu queria saber, vamos conversar um pouco. Existia inovação lá atrás? Como que você enxerga a inovação hoje nas cooperativas? E, assim, tudo bem que você é do ramo crédito, né? Mas eu acho que você deve ter conhecimento bacana aí dos outros ramos. Como que você enxerga a inovação hoje nas cooperativas? E como que você tá vendo aí a sua visão de futuro da inovação? Cara, eu acho que tem primeiro ponto para a gente pensar e refletir é o que é inovação, né? Existe uma tendência natural das pessoas olharem para a inovação unicamente como uma questão de tecnologia. Existe uma associação natural. A inovação é tecnologia, a inovação é inteligência artificial, blockchain, enfim, vários elementos tecnológicos de inovação. Eu lembro que numa discussão que a gente teve, quando eu cheguei aqui na cooperativa para falar sobre o laboratório de inovação, era uma das bandeiras que eu defendia, que a inovação, a tecnologia não é a inovação, a tecnologia é um meio para gerar a inovação, mas as cooperativas, na sua essência, são inovação. Então, construir um modelo de empreendedorismo cooperativo, onde há uma colaboração entre as pessoas para resolver uma dor, é uma forma diferente de resolver um problema. Então, a inovação formas diferentes de resolver um problema comum. Eu vejo isso como inovação. E daí, quando tu abre esse leque, tu pode trazer a inovação sob uma perspectiva de diferentes níveis, né, de cooperativas. Então, uma cooperativa de catadores que melhora o processo, que transforma a forma com que eles se conectam com a comunidade, ela está sendo inovadora na sua essência, né? Vou dar um exemplo prático disso, assim. Tem uma cooperativa que é próxima a gente, que é a cooperativa Univale, que durante as enchentes que aconteceram no Rio Grande do Sul e que penalizaram boa parte dos cooperados, penalizou a estrutura física deles, em determinado momento a água baixou e eles precisavam limpar a cidade. E a prefeitura foi e
pediu quem pudesse ajudar para limpar a cidade, e essa cooperativa necessariamente achou uma forma inovadora de fazer isso. Ela foi lá nos abrigos onde tinham pessoas que estavam precisando trabalhar, convocou essas pessoas e eles foram para a rua limpar a cidade. Então isso é uma forma de inovação, né? É pensar diferente, é olhar diferente para resolver um problema comum. E é legal olhar para essa ótica, porque quando a gente olha, por exemplo, cooperativas de crédito, ou que são naturalmente, né, as cooperativas com mais poder aquisitivo dentro desse ecossistema de empreendedorismo cooperativo, elas olham para a inovação como tecnologia, olham inovações para soluções. Tecnologia sim acelera a inovação, mas eu acredito muito na inovação simples, no simplesmente olhar para alguma coisa e dizer, por que eu não posso fazer isso diferente e fazer, né? Então, essa é a visão que eu acredito na inovação e que eu tento pregar hoje com todas as pessoas com quem eu converso e com quem eu falo, que é para desmistificar essa ideia de inovação e tecnologia. Tecnologia é uma ferramenta, simplesmente. E é verdade, tem muita gente que ainda associa, né, a inovação a alguma coisa relacionada à tecnologia. E, na verdade, inovação é você ter ideias e soluções. Né? Cara, gera uma barreira, né, Luiz? Assim, porque a pessoa, meu Deus do céu, isso não é para mim, né? Isso não é para mim. E, cara, é assim, pensa diferente, sabe? Desmistifica esse processo, resolve o problema. E esse é um desafio importante, principalmente para as pequenas cooperativas, né? Para elas também olharem para a inovação, se reinventar, olhar para o mercado, entender como ele é hoje, como eu me adapto para o mercado, como eu olho para frente, como eu lanço tendência. Isso tudo está ligado à inovação. Certo. Eu costumo dizer, eu já falei isso em outros encontros, mas coisa boa tem que ser repetida, né? Porque não é todo mundo que assistiu os outros encontros que eu fiz, mas eu sempre dou esse exemplo dessa pizzaria de um amigo meu, que ele aumentou em 20% o faturamento dele, que ele passou a fazer pizza quadrada. Né? Então, assim, ele trouxe um formato de pizza quadrada, diminuiu o custo dele, porque a embalagem da pizza quadrada ele encontrou uma forma mais barata de embalar a pizza para mandar para viagem, vamos dizer assim, né, falando português bem claro, e houve aquela procura imediata. Nossa, quero experimentar a pizza quadrada. A pizza quadrada são 9 pedaços, não são 8 do tradicional, né? Então, assim, por mais que seja o mesmo tamanho, ele criou uma pizza quadrada, inovou, e não teve nada de tecnologia, né? E eu acho que o cooperativismo ele pode enxergar dessa forma, às vezes sair do formato círculo e para o quadrado, né? Inovar dessa forma. Que a gente está fazendo bem, né? Modéstia à parte, aí a gente tem visto grandes exemplos e grandes iniciativas. E aí, Tiagão, assim, na minha cabeça, existe sempre que quando a gente pensa num negócio, a gente pensa em ameaças, pensa em oportunidades, pensa nas forças, pensa nas fraquezas. Eu já conversei com presidente de várias cooperativas, de vários ramos, que eles falam, legal, a inovação na nossa cooperativa vai a todo vapor. Outros gestores dizem, ao contrário, a gente vai devagar com a inovação, porque às vezes quando a gente tenta inovar, a gente está trazendo o inimigo para dentro da nossa casa. Hoje a gente tem as startups, hoje a gente tem aí dentro das cooperativas de crédito as fintechs, né, que para muitos casos aí elas surgem como uma grande parceira do cooperativismo, mas há quem enxergue que são ameaças. Né? Aí eu te pergunto, como que você vê esse mercado? Esse cuidado que a gente tem que ter em relação a isso, nessas ameaças, nessas oportunidades, nessas forças, nas fraquezas. Como que você enxerga a inovação do cooperativismo? Cara, legal tu comentar, porque quando a gente fala de inovação aberta, por exemplo, né, que é um termo que ele surge lá em 2003 com a premissa de tu dizer não faz o mundo, na velocidade que o mundo está, não faz muito sentido eu guardar os meus problemas para mim. Eu posso compartilhar eles com as outras pessoas. E talvez um dos maiores exemplos de inovação aberta que existem no mundo, ele não foi uma coisa que aconteceu agora, ele aconteceu lá no século XVII, durante as navegações. No processo de construção de navegação, no século XVII, imagina, o pessoal eles tinham uma dificuldade muito grande de conseguir traçar suas rotas, né? O processo de construção das rotas, de organização,
ele era muito complexo. E aí existiam gaps, e aqui um gap numa navegação num ambiente totalmente hostil, como era o ambiente há 200 anos atrás, 300 anos atrás, poderia causar uma morte ou causar um problema muito grande. E naquela época eles criaram um processo de inovação aberta, ou seja, eles convidaram várias pessoas para resolver o problema de organizar o processo de navegação. No mundo atual, talvez um dos maiores modelos legais de inovação aberta que surgiu atualmente é o da Lego, né? A Lego se reinventou a partir do momento que ela criou o site Lego Ideias, onde ela permite que o usuário vá lá e colabore para o processo de construção dos Legos, e isso acaba transformando. Então, eu acho que tem um desprendimento que as empresas precisam fazer, e as cooperativas também, né? De olhar e dizer, cara, será que eu não posso compartilhar, né? E quando a gente fala de cooperativismo, isso é muito mais forte, né? Eu posso cooperar, eu posso criar um processo de cooperação e eu compartilhar meu problema com várias pessoas e, através desse compartilhamento do problema, conseguir enxergar soluções que sejam resolvidas de forma coletiva, né? Então, eu acredito muito nisso. Obviamente que isso quebra um pouco o mindset tradicional das organizações, né? E aí eu posso extrapolar o conceito cooperativa, né? Mas aquela ideia de que o problema é meu, e se eu abrir meu problema para os outros, vai chegar um competidor e vai roubar a minha ideia e vai criar a sua solução e vai me matar no mercado. Isso não existe mais. Não existe mais. Hoje, em todos os lugares do mundo, a informação e o processo de acesso à informação ele é tão grande que ter ideias e guardar aquilo para si é muito complexo. O exemplo da Tesla é um exemplo fantástico, né? A Tesla, o carro elétrico é um modelo que existe há muito tempo, né? Qual foi a grande sacada do Elon Musk a partir do momento que ele comprou a Tesla? Ele simplesmente abriu as patentes dos carregadores das baterias. Ele abriu, porque ele percebia que a partir do momento que ele compartilhasse, mais pessoas iam desenvolver aquele novo mercado, e por consequência tu ia ter mais empresas operando naquilo e ia criar esse novo mercado, e ele ia se diferenciar não em ter o carro elétrico, mas sim no design e na tecnologia que ele ia embarcar naquele carro elétrico. E aí isso fez com que hoje o carro elétrico fosse uma realidade no mundo inteiro, né? Inclusive a BYD, que é talvez a principal concorrente da Tesla no mundo, ela era fornecedora de baterias para a Tesla, e ela foi lá e criou seu processo. Isso é ruim? Cara, se tu não necessariamente, porque tu tá trabalhando num processo de competição, de construção coletiva, e que depois tu vai se diferenciar com o teu diferencial de mercado e tudo mais. Eu cuidava na época da gestão da mudança dessa jornada, e a gente falava um pouco sobre essa mudança de comportamento que estava acontecendo no mercado e a entrada das fintechs, né? E na primeira reação que se tinha no mercado financeiro, de modo geral, era assim, cara, esses caras aí não fazem o que a gente faz, esses caras aí fazem diferente e tal. E a gente nunca eles vão chegar no nível da gente e tal. E aí chegou no momento em que as instituições financeiras, de modo geral, olharam para aquilo e disseram, opa, peraí, vamos olhar para o que eles estão fazendo, porque eles estão fazendo alguma coisa boa, e vamos tentar melhorar essa experiência do nosso contexto. Vou te dar um exemplo bem prático, tá? E aí é mercado financeiro como um todo, né? Até o surgimento, até a popularização do Nubank, e a gente pode botar uma série de pontos de atenção aqui com relação a como o Nubank opera, mas eu quero pegar esse ponto especificamente. O cartão de crédito, se tu lembra bem, para tu ter as informações do teu cartão de crédito, tinha duas formas. Uma era guardar os canhotozinhos, tu guardava os canhotos, fazia uma planilha em Excel lá, para tu ter as compras que tu fazia, e a outra coisa era tu ligava para um 0800 e ficava lá, assim, em 25 de maio, valor de R$300, e tu ficava anotando isso manualmente. Isso em 2017, tá? Não faz muito tempo, né? E tu fazia esse processo normalmente com data de D-1, assim, algumas instituições financeiras já tinham isso na internet, mas era com extrato de 2, 3 dias atrás. O Nubank chegou e ele mostrou aquilo em tempo real para o usuário, com um mapa da localização e tal. E esse movimento que o Nubank, por exemplo, fez com que as empresas se mexessem, as instituições financeiras se mexessem e evoluíssem na jornada de inovação para poder competir com esse mercado das fintechs. Então, é muito legal, é muito interessante tu olhar esse movimento e entender que existe essa jornada, e sim, a jornada de colaboração, de tu poder trabalhar com fintechs, entender que existe possibilidade de se conectar com elas para acelerar teus negócios, são movimentos super válidos.
Por quê, né? Eu vou trazendo o exemplo da Sicredi Pioneira hoje como referência. A gente até não tem conexões com fintechs, mas hoje a gente tem 16 contratos com 16 startups de modelos de necessidades diferentes. De alguma forma, essas startups fazem relacionamento com a gente, né? Desde entregar produto não financeiro a resolver problema interno. A gente acredita muito, e independente de que competição a gente vai fazer, e a gente não se compara com instituições financeiras tradicionais, a gente não se compara com fintechs, porque a gente tem um valor que a gente entrega que ninguém consegue entregar dentro do nosso espaço, que é o propósito, que é a proximidade, que é estar junto, que é ser simples, que é o nosso jeito de se conectar com o usuário, e é por isso que a gente tem o market share que a gente tem hoje em crédito e investimento. Aí a gente chega a ter 30% de market share. Então essas coisas são coisas que sustentam, né? Então a gente entrega a experiência, e as pessoas são nossos associados, estão junto com a Pioneira por experiência. Isso está conectado com inovação? Obviamente, a gente entrega inovação por trás, a gente entrega soluções que facilitam a vida do nosso associado, a gente entrega, se conecta com startups para resolver esses problemas, mas a gente tem uma essência, né? Que eu sempre digo, assim, eu acredito muito nisso. A nossa essência é ser cooperativa. A gente não pode esquecer o fato de por que surgimos, por que estamos aqui, né? Que vem lá da raiz da Pioneira, né? E que está refletido no nosso propósito de juntos construirmos comunidades melhores. Você comentou de Nubank, e é muito bacana quando a gente fala de Nubank, né? Porque realmente é um caso muito interessante de estudo. Eu estava num evento onde estava a Cristina, uma das fundadoras lá do Nubank, foi perguntado para ela, bem lá atrás, quando o Nubank estava chegando, e foi perguntado para ela como que ela pensa em lidar com os grandes, né? Porque era uma coisa que o digital ainda estava... não tinha a relevância de hoje. Você tinha lá os bancos tradicionais, e na pergunta que a pessoa fez, ele nem citou cooperativismo, mas falou, poxa, você vai brigar com 4 bancos gigantes. Cara, a resposta dela foi muito cirúrgica. Ela falou, no mundo de hoje e no mundo do futuro, não vai existir o grande, o pequeno, o forte e o fraco. Vai existir o eficiente e o ineficiente. E nós vamos entrar na ineficiência dos bancos. Olha a resposta dela. Ela entrou na ineficiência dos bancos. Por quê? Porque os bancos, na época, não eram digitais. E ela veio com a proposta de ser digital. E aí, quando a gente fala do cooperativismo, e talvez esse seja o grande desafio das cooperativas, né? A gente, de alguma forma, entra nessa jornada de estar próximo da comunidade onde a gente está inserido, né? Então, eu nunca vou esquecer, um dia nós estava conversando, e aí teve um associado da cooperativa que falou assim, cara, eu conheço só um diretor de instituição financeira que é o diretor da Pioneira, então esse cara eu conheço, né? E aí isso me abre proximidade, a gente está próximo, está no dia a dia, entende a necessidade do cooperado. Isso vale também quando a gente olha para a inovação, né? Hoje a gente acredita muito, como Sicredi Pioneira, e a origem do Complexo Lab tinha esse propósito, da gente entender que a inovação, ela precisa estar a serviço da comunidade, ela precisa estar a serviço da sociedade onde a gente está inserido. Então, a gente hoje olha para trabalhar a inovação, para desenvolver novos negócios, pensar em soluções que resolvam dores da comunidade. E aí, cara, quando tu vai entender, assim, uma grande instituição financeira não vai olhar para uma cidade de 2.500 habitantes, de 5.000, de 20.000 habitantes. Ela vai estar atuando nos grandes centros, nos grandes hubs, né, no Brasil inteiro. E a gente, por estar no local, esse é o nosso local, esse é o nosso local de fala, esse é o lugar onde a gente está. Então a gente olha para trabalhar a inovação em pequenos municípios, olha a inovação atuando nas pequenas comunidades, no bairro, resolvendo a dor local. Então isso é uma coisa legal, assim, uma coisa que faz com que as cooperativas sejam diferentes de um modo geral, assim. Acho que falta um pouco para o nosso cooperativismo comunicar melhor isso, né? Porque eu acho que isso que você falou, eu acho que é o nosso diferencial. Eu acho que a gente talvez não seja tão eficiente ainda como o Nubank, não sejamos tão grandes quanto os outros bancos, mas a gente tem a nossa forma de ser, né? O nosso plano de negócios,
mas principalmente em relação às comunidades. E aí eu digo para você, eu vou citar um exemplo, a própria pioneira, o trabalho que vocês fazem aí em Nova Petrópolis, né? Eu conheci Nova Petrópolis 1, 2, 3 vezes. É impressionante como uma cidade inteira respira cooperativismo, né? E outras cidades que a gente vai andando por aí, a gente vai conhecendo, bom, aí estudos mesmo dizem que onde tem uma cooperativa, o IDH é maior, né? Então, isso prova o quanto que o cooperativismo ele só melhora a vida das pessoas e só melhora a vida das comunidades onde elas estão instaladas. Tiago, você comentou sobre o Complexo Lab. Comenta um pouco para a gente o que é o Complexo Lab, como que nasceu, né? Por que surgiu, né? Porque as coisas não nascem do dia para a noite. Existe um propósito para o Complexo Lab. Eu queria que você falasse um pouco para a gente o que é o Complexo Lab. Tem uma jornada aí, Luiz, bem interessante. Tá? O Complexo ele nasce lá em 2021, né, com a ideia de ser o laboratório de inovação da cooperativa da Sicredi Pioneira, muito olhando para desenvolver, né, soluções inovadoras. A gente tinha como pilares lá o empreendedorismo, educação e tecnologia. Então essa era a ideia inicial. O Complexo nasce, inclusive, com uma ideia de ser uma entidade à parte, era uma empresa apartada, esse era o movimento. Foi o primeiro time 100% dedicado da cooperativa para trabalhar a inovação. Como a gente está falando de inovação e como a gente está falando de um ambiente de incerteza, ele teve várias transformações ao longo dessa caminhada, né? Até chegar em 2024, né, que foi, ano passado a gente fez uma revisão do nosso planejamento estratégico. Nessa revisão a gente usou uma ferramenta que é a Foresight, que faz a visão de cenários futuros, e aí deu um estalo no processo de a gente repensar o Complexo de novo, sabe? Porque até então o Complexo olhava para o horizonte de longo prazo de inovação. Então, quando a gente olha para a inovação, eu sempre gosto de fazer uma visão em 2 quadrantes, assim, um é o horizonte de tempo e o outro é quanto aquele problema está conectado com o core. E o papel do Complexo era olhar para um horizonte de 4, 5 anos ou mais para novos negócios, novos movimentos, não tinha relação direta com o core da cooperativa. Quando o Foresight gerou e a gente criou esse modelo, novas ambições estratégicas da cooperativa, a gente não começou a olhar para um cenário que não tinha mais um horizonte, porque até então a gente olhava o horizonte de 3 anos, o planejamento estratégico olhava para 3 anos. E aí o Complexo não casava, porque o Complexo olhava para 4, 5 anos. Então era uma ferramenta que a cooperativa tinha para olhar para um horizonte mais longo prazo. Quando a gente revisitou essa ideia e a gente começou a olhar os cenários futuros e não tinha mais uma definição de horizonte de tempo, o Complexo mudou seu patamar e ele passou a ser uma ferramenta de aceleração da estratégia. Então hoje o que a gente tem como Complexo Lab é uma ferramenta para acelerar a estratégia da cooperativa e para fazer isso usando inovação. Poxa, bacana, hein, Tiago? Iniciativa que podia ser replicada para o resto do Brasil aí, com algumas outras iniciativas que a gente tem aí. A gente fala tanto de intercooperação, né? E aí está aí, ó, uma forma aí, talvez, a gente até intercooperar em inovação. Está aí lançado um desafio. Acho sensacional o trabalho que vocês fazem. E a gente vai chegando no final aqui. São esse papo de 30 minutos. Tem assunto para a gente falar por 20 horas aqui, se você quiser, a gente fica até amanhã cedo falando aqui, mas com certeza a gente vai arrumar sarna para se coçar com a nossa família, então eu não vou fazer isso. Queria te agradecer, Tiago, por você ter aceitado aí o convite de estar participando desse Papo Cop. Se você quiser deixar uma consideração final aí, fica à vontade. Eu que agradeço, Luiz, acho que é super legal, assim, estar junto, estar falando, acompanho, né, o podcast e acho bacana, tem sempre reflexões importantes, e o que eu acho que o que eu quero deixar de mensagem é quando a gente é aquela que eu comecei falando, né? A gente tem um desafio muito grande que é falar de cooperativismo para não cooperados, pessoas que não estão dentro do meio de cooperativismo. Meu sonho seria que o cooperativismo fosse um das matérias ensinadas dentro das disciplinas da administração, dentro das disciplinas de negócios, e não simplesmente ter uma pós-graduação em cooperativismo, né? Então, eu acho que esse é um grande desafio e fica lançado aqui para que a gente chegue nesse cenário.
Não, bacana. E só pontuando isso que você falou, esse trabalho a Mundo Cop já faz há 4 anos. Hoje, 30% dos nossos leitores são pessoas fora da caixinha, são pessoas que não são de cooperativa, né, porque a gente participa de muito evento, né, e quando a gente participa de um evento, a gente leva a marca Mundo Cop, a gente está levando o cooperativismo nas costas, né, então cada vez mais pessoas estão buscando conhecer o cooperativismo via Mundo Cop. Então está aí também uma forma da Mundo Cop estar contribuindo aí para que cada vez mais pessoas que não sejam das cooperativas possam conhecer um pouco o nosso plano de negócio, a nossa doutrina. Beleza, Tiagão? Portas abertas, meu amigo, para você, você sabe disso, e te agradeço mesmo por você estar participando. E assim eu vou encerrando aqui, gente, o nosso Papo Cop de hoje, e até a próxima semana com mais um episódio. Obrigado.